Pai, Senhor Jesus Cristo, aos nossos amados irmãos, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui no nosso canal Sola Escritura. Hoje vamos dar continuidade à série Heróis da Fé e vamos estar falando hoje de um homem que conhecemos como príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Um homem nascido no interior da Inglaterra em 1834, filho descendente de pais reformadores holandeses, frequentou durante toda a sua infância e a sua pré-juventude os bancos da igreja, igrejas reformadas, igrejas bíblicas, mas deu-se a sua conversão por um ato soberano de Deus aos seus 15 anos de idade. Diz a história que ele estava indo para a igreja de seus pais, quando uma forte tempestade de inverno tomou a região onde ele morava, e ele, fugindo dessa tempestade, se escondeu dentro de uma igreja metodista que ficava a caminho. O pastor presidente da igreja não conseguiria chegar na igreja a tempo. Então o pastor substituto abre a Bíblia e prega um sermão na seguinte passagem, Isaías capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Esse foi o texto que o Senhor Jesus Cristo usou para impactar a vida de Charles Spurgeon. Ainda jovem, com 15 anos de idade, diz a história que o pastor olhava nos olhos daquele jovem de 15 anos, inglês, e falava: jovem, olhe para Jesus, é só isso que Jesus lhe pede. Olhe para ele, você não precisa fazer mais nada, apenas olhe para Jesus e siga os seus caminhos. Nas palavras de Charles Spurgeon, ele disse que naquele dia ele contemplou o céu e ele sentiu a graça redentora da salvação sobre a sua vida. E aos 15 anos de idade, Charles Spurgeon se converte ao Senhor Jesus Cristo. Começa a estudar as Escrituras, se interessar pela obra do Senhor Jesus. Aos 16 anos, ele prega o seu primeiro sermão, não numa igreja, mas numa choupana, que era o nome dado a casa simples de pobres camponeses da cidade onde morava. Quando terminou de pregar o seu sermão, o seu primeiro sermão, uma das senhoras que escutava o seu sermão dentro daquela casa, aquele culto no lar, chegou nele, se aproximou dele e disse: jovem, quantos anos você tem? Como prega desse jeito, sendo tão jovem? E ele respondeu: minha senhora, não importa a minha idade, contanto que a palavra do Senhor Jesus Cristo seja anunciada com fidelidade. Desde aquele dia em diante, Charles Spurgeon se interessa pela obra do Senhor, estuda as Escrituras e Deus vai usá-lo. Em 1853, com seus 18 anos de idade, Charles Spurgeon é convidado pela primeira vez para pregar na igreja, na capela Park Street, a grande capela Park Street, uma das maiores igrejas da Inglaterra de linha reformada calvinista. E Charles Spurgeon prega o seu primeiro sermão naquela catedral. Aquele sermão gera grandes resultados, impacta muitas vidas, e Charles Spurgeon começa a ser frequentemente convidado para pregar dentro daquela capela. Depois de algum tempo, Charles Spurgeon é convidado para pastorear, ajudar alguns pastores locais dentro daquela capela. E ali começa um dos grandes avivamentos da história do cristianismo. A história do avivamento da Inglaterra de Charles Spurgeon em Londres. Dizem a história que Charles Spurgeon, quando pregava naqueles sermões, membros novos entraram para aquela igreja, para aquela pequena congregação, contava com 500 membros, e alguns meses apenas depois de Charles Spurgeon pregado, novos membros se adentraram à igreja, de sorte que já não cabiam mais pessoas dentro daquela igreja. As ruas ficavam paradas em frente ao Park Street, não passavam carros, não passavam pessoas. Tantos eram as pessoas que escutavam ouvir os sermões de Spurgeon. Spurgeon também recebia críticas, tanto de arminianos, que chamavam de calvinista bravo, quanto dos hipercalvinistas também, que chamavam ele um pouco maleável demais na sua teologia. E Charles Spurgeon cresce em meio a críticas de arminianos, de hipercalvinistas. Charles Spurgeon cresce centrado nas Escrituras, pregando sermões bíblicos, pregando sermões cristocêntricos, de sorte que a igreja não comportava mais membros. Charles Spurgeon tinha que pedir para que as pessoas que assistissem ao culto domingo de manhã não fossem domingo à noite, para que tivesse a oportunidade de outras pessoas adentrarem no templo para escutar os seus sermões. E com o tempo, a igreja aluga um outro salão um pouco maior, mas ainda não cabendo pessoas, a igreja se muda para o Teatro Musical de Londres, na época, que cabia muitas pessoas sentadas ali. E Charles Spurgeon continua pregando os seus sermões. Tem um feito que acontece ali naquele local, que um dos seus inimigos, um dos inimigos da oposição do avivamento de Charles Spurgeon, vai num culto desses, e quando todos os irmãos estão em pé louvando o Senhor, alguém grita incêndio, incêndio,
E a Bíblia, a história, perdão, nos relata que gera um alvoroço muito grande, as pessoas começam a sair correndo dentro daquele teatro musical e infelizmente uma pessoa morre pisoteada. Charles Spurgeon ficou tremendamente decepcionado com isso. E Charles Spurgeon fica durante uma semana afastado da igreja, mas no outro domingo seguinte já retorna à pregação bíblica e já retorna com os seus sermões. Charles Spurgeon depois recebe uma notificação do governo inglês da época dizendo que ele teria que dividir os dias de culto com teatros musicais públicos, porque aquele prédio que Charles Spurgeon usava naquele teatro musical era um prédio público, era um prédio do governo, não era um prédio da igreja. Então Charles Spurgeon empreende no seu coração em construir um novo templo. Então Charles Spurgeon, com a graça de Deus, diz a palavra de Deus que ele orou para que durante a construção do templo nenhuma pessoa se ferisse, nenhuma pessoa morresse. E Deus atendeu a essas preces. A obra foi completa de um dos maiores templos construídos na história do cristianismo depois do Templo de Salomão, chamado até hoje, e existe até hoje em Londres, na Inglaterra, chamado de Tabernáculo Metropolitano em Londres. Um espaço, um templo que cabia 6.000 pessoas sentadas, fora os que poderiam ficar em pé nos corredores. E de fato o avivamento foi tanto naquela época que continuavam assim Charles Spurgeon pedindo para que as pessoas que viessem no culto de manhã não fossem no culto à noite, para que desse oportunidade para as pessoas que não assistissem ao culto pudessem assistir. E a igreja fica lotada, Charles Spurgeon prega os seus sermões cristocêntricos, um grande avivamento diz. A história conta que aos redores bares eram fechados, prostíbulos eram fechados, tamanha a influência do cristianismo da palavra que Charles Spurgeon pregava. Esse homem deixou um grande legado para nós. Morreu aos 31 de janeiro de 1892, quando tinha apenas 52 anos de idade. Charles Spurgeon prega o seu último sermão um ano antes, quando pela gota, pelas suas doenças, Charles Spurgeon morre, infelizmente, com apenas 57 anos de idade, deixando um grande legado. Diz a história que no seu culto fúnebre foram acompanhadas quase 100.000 pessoas do seu culto fúnebre até o cemitério. Até hoje está no cemitério de Londres, na Inglaterra, o corpo de Charles Spurgeon sepultado. Diz a história que ele foi sepultado com a palavra de Deus, a Bíblia aberta, no texto da sua conversão em Isaías 45, 22. Na lápide de mármore do seu túmulo está escrito: aqui jaz Charles Haddon Spurgeon, esperando o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse grande homem de Deus deixou um legado muito grande para a nossa vida, o comprometimento dele com as Escrituras, o comprometimento dele com a pregação expositiva, com a pregação bíblica, impacta todos nós até hoje. E é um homem que é citado, é um homem que é lembrado por todos nós que somos pregadores hoje, como aquele que era conhecido como o príncipe dos pregadores, por sua habilidade cristocêntrica em expor as Escrituras. Eu separei aqui alguns livros de autoria desse grande homem de Deus, príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon deixou um grande legado, muitos escritos, muitos comentários, muitos escritos bíblicos que nós devemos ter acesso no dia de hoje. Quero recomendar para você essa pequena biografia de Charles Spurgeon, O Foco Evangelístico, publicado pela editora Fiel, de Steve Lenson. Dia a Dia com Spurgeon. Esse aqui é um devocional diário com pequenas mensagens, manhã e noite, de autoria do Charles Spurgeon, publicado pela nossa querida Pão Diário. São 365 sermões de manhã e à noite para você conhecer um pouco da palavra, um pouco do pensamento desse grande homem de Deus, Charles Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, O Evangelho segundo Mateus, a narrativa do rei. Um comentário bíblico expositivo sobre o Evangelho de Mateus, da nossa editora Ragnos, de autoria do Charles Spurgeon. Milagres e Parábolas do Nosso Senhor, um livro de quase 179 sermões, mais de 170 sermões sobre os milagres e as parábolas de Jesus, de autoria de Charles Spurgeon. Amém? Cada sermão cerca de 10, 15 folhas, para você conhecer um pouco do estilo de pregação desse grande homem de Deus. Muitos desses sermões pregados no tabernáculo metropolitano, onde ele pastoreava. Temos recentemente lançado aqui no Brasil também, para a nossa editora Pão Diário também, a Bíblia, Estudos e Sermões, de autoria de Charles Spurgeon. Essa Bíblia tem algumas notas de rodapé do Charles Spurgeon, no final dela tem 16 sermões na íntegra do príncipe dos pregadores Charles Spurgeon.
E eu esqueci de pegar aqui também, mas eu queria mostrar para vocês. Charles Spurgeon, além de ser pastor de igreja, Charles Spurgeon dava aula de escola dominical para crianças. Charles Spurgeon criou um centro de estudo de formação de pastores e pregadores. E esses sermões, essas aulas aos seus alunos, ele foi compilado depois pela editora PES, lições aos meus alunos de Charles Spurgeon. Você quer ser pregador, quer pregar o evangelho? Temos lições para os meus alunos, onde Charles Spurgeon expôs lições sobre exegese, hermenêutica, como pregar no púlpito, como se portar na igreja do Senhor. E essa série de três livros, lições aos meus alunos de Charles Spurgeon. Essa foi a apresentação de um grande homem de Deus, mais um herói da fé, que deixou um grande legado para nós. Em tempos que precisamos voltar ao avivamento bíblico, à pregação cristocêntrica, Charles Spurgeon é um exemplo a ser seguido. Um homem que suportou afrontas, passou por adversidades, mas que sempre expôs as Escrituras e é lembrado até os dias de hoje. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.